Boa noite, lindezas! Como vocês estão? Hoje eu tô aqui testando um som novo com esse microfonezinho de lapela que eu comprei. Espero que melhore a qualidade do vídeo. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Tuane. Eu sou a vozinha, a carinha por trás aqui do canal Hell with Popcorn, ao qual eu criei para poder falar sobre essa coisa que eu amo, que é cinema. Hoje nós teremos um vídeo sobre um dos meus temas favoritos, que é psicopatas. Então, como eu fiz para selecionar os filmes dessa lista de hoje? Primeira coisa, não vai ter serial killers de filmes slasher. Por quê? Porque eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui. Então, abre em outra aba, guarda ali para ver depois, que esse daqui vai ser um especial de serial killers, digamos que mais próximos da realidade. Segundo, eu escolhi dentro dos que eu mais gosto, os que têm a personalidade mais distinta entre si, pra gente poder conversar um pouquinho sobre essas diferenças entre eles, as personalidades, o modus operandi e tudo mais, pra ficar um pouco mais diversificado. Então, bora lá pra nossa listinha de hoje. Gente, essas listas que eu faço não muito longas, assim, eu gosto de falar um pouquinho mais aprofundado sobre alguns filmes, então pode ter sim spoiler. O que eu vou fazer? Eu vou sinalizar aqui com a palavrinha o tempo que eu tô falando alguma coisa que vocês não queiram ouvir. E quando eu parar de falar, eu tiro aqui, então vocês deixam no mute se vocês não quiserem ouvir nada além do que o básico sobre o filme. Combinado? Combinado. Vamos lá então pro primeiro da lista, que não poderia deixar de ser o meu favorito, representado por um dos meus atores favoritos, Anthony Hopkins. Vamos falar sobre esse cozinheiro de mão cheia, extremamente articulado e inteligentíssimo Hannibal Lecter. Ele está aqui exatamente por ser o serial killer mais inteligente e mais bem articulado de todos. Além de tudo, ele conseguiu ser um dos serial killers mais amedrontadores da história, com o menor tempo de tela possível. O seu filme de estreia, O Silêncio dos Inocentes, ele aparece apenas 16 minutos durante todo o filme. E na maioria desse tempo ele está preso dentro da sua cela, conversando com um agente do FBI. Além de que ele é tão inteligente, claro, ele era um psiquiatra, ele consegue manipular as pessoas e perceber quais são os nossos maiores medos, nossas maiores angústias. Então isso faz dele uma pessoa muito a se temer, porque é o pior tipo de pessoa possível, aquela que consegue controlar as suas fraquezas. A história de Hannibal the Cannibal, como ele também é chamado, começa lá em 86 com o filme O Caçador de Assassinos. Mas é só em 1991 que Anthony Hopkins personifica esse assassino tão adorado, em O Silêncio dos Inocentes. Esse filme logo depois se tornaria uma trilogia, seguido pelo filme Dragão Vermelho em 2001 e bem pertinho, em 2002, pelo filme Hannibal. Porém, em 2007, eles resolveram criar mais um filme chamado Hannibal, A Origem do Mal, que já não é mais o Anthony Hopkins, já tá tudo meio diferente, mas ele existe, tá aí, mas não falarei dele porque eu considero a trilogia os filmes do Anthony Hopkins como Hannibal. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 filmes na ordem cronológica. Dragão Vermelho. Aqui, esse sim, gente, é o remake do filme de 86. Aqui em Dragão Vermelho nós seguimos Will Graham, que é um policial do FBI que já tinha quase sido morto pelo Hannibal em uma caçada pelo mesmo. Porém, em uma jogada bizarra do destino, um tempo depois, ele tem que usar a ajuda do Hannibal para encontrar um novo serial killer que está causando por aí e amedrontando a cidade inteira. Mas o que o Will, ele nem imagina que o Hannibal tá passando informações para esse psicopata sobre a família do Will e que ele tá correndo um perigo do... E agora chegamos ao Silêncio dos Inocentes, esse clássico do terror, que foi o único filme do gênero a ganhar um Oscar. Geralmente a academia tem um pouquinho de preconceito com filmes de terror. Eu acho que com o passar do tempo isso tá melhorando, ainda bem pra quem gosta, né? Mas naquele tempo era foi uma grande honra, tá ligado? Aqui acompanhamos Clarice Starling, vivida por Jodie Foster. Ela é uma mulher nova na academia do FBI e tem que constantemente se provar para o seu superior como sendo uma boa profissional. Reflexo da sociedade. Então, o chefe dela decide se aproveitar dessa boa vontade dela
para usá-la para se aproximar novamente de Hannibal, porque eles precisam de novo de ajuda, porque, cara, tipo, ele é um psiquiatra muito foda, ele consegue traçar perfis psicológicos como ninguém. Então o FBI quer usar essa ferramenta para encontrar um novo assassino autodenominado Buffalo Bill, que tá aí matando mulheres com uma característica muito polêmica. E agora, encerrando com a ordem cronológica, vamos para o ano de 2002 com o filme Hannibal. Aqui já fazem 10 anos da fuga tão triunfal de Hannibal. E ele está em Florença, na Itália, desfrutando do que a vida tem de melhor, visitando museus, absorvendo a cultura do local, como se nada tivesse acontecido. Bom, ele está comendo muito bem também. É interessante ver como ele anda e age como se ele fosse uma pessoa normal. Porém, um policial corrupto descobre sua identidade e decide chantageá-lo. Ele não gosta muito, acaba matando o policial. E é então que todo mundo descobre que ele tá vivo e daí começa uma caçada. E o filme é isso, ele tentando escapar e durante o caminho ele faz suas obras de arte, que cada vez mais ele tá usando novos métodos para assassinar as pessoas e achando isso lindo. Ele fica amedrontando a Clarice, ela tá morrendo de medo, mas tentando com toda a sua força encontrar ele. Ah, outra coisa importante é que não é mais a Jodie Foster que está interpretando a Clarice, agora é a Julianne Moore. A Jodie Foster disse que já tinha dado tudo o que podia dar para sua personagem e queria sair como uma heroína na história. Sendo que aqui em Hannibal tem alguns momentos em que a personagem da Clarice dá alguns deslizes e faz algumas coisas meio contraditórias. Agora vamos para o segundo filme da lista, de um diretor que é genial, porém muito controverso, chamado Lars von Trier. E o filme é A Casa que Jack Construiu. Aqui temos o ator Matt Dillon no que eu considero a sua melhor atuação de toda a sua vida e um pedacinho da Uma Thurman. Conseguimos aproveitar ela bem rapidinho. Eu acho que ela não pôde ficar muito no filme porque o Tarantino devia estar com ciúme e não deixou. Em A Casa que Jack Construiu, seguimos Jack tentando de maneira incansável construir uma casa perfeita na beira de um lago, enquanto conta todas as suas façanhas de serial killer a então um personagem desconhecido. Queria que fosse simples assim o enredo. Vamos lá se aprofundar um pouquinho mais. Tudo começou em um encontro inesperado com a personagem que Uma Thurman faz. Ela não tem nome, a maioria dos personagens do filme não tem nome. Enfim, ele encontra ela, dá uma carona pra ela, ajuda ela a trocar o pneu do carro, alguma coisa assim, mas ela tá muito chata e ele faz o que? Acaba matando ela. E é aí que ele descobre que ele sente um prazer imensurável por matar pessoas, o que resulta na morte de mais de 60 pessoas que ele tão gloriosamente gosta de se gabar sobre. Lars queria que esse filme fosse uma minissérie, porque ele tinha muita coisa pra contar, o que acabou não rolando, então ele fez esse filme bem comprido mesmo. O filme é dividido em 5 do que eles chamam de incidentes, mais o final. E cada um deles conta a história desses seus feitos grandiosos. Eu escolhi esse filme porque Jack é um dos sociopatas, psicopatas mais narcisistas que eu já vi na minha vida. Talvez competindo com o Bateman de Psicopata Americano. Pode ser. Porém, ele tem outra característica muito singular. Ele tem toque. Aquele distúrbio de virginiano, que você quer tudo no lugar, sempre. Eu sei porque minha lua é em virgem, não vamos falar de astrologia hoje. E esse narcisismo dele faz com que ele faça tudo muito perfeitamente, o que faz ele auto se denominar como Mr. Sophistication. Além de tudo isso, o filme mostra o processo de aceitação, construção e ápice de quem o Jack é. Então ele mostra como se fosse uma evolução de um serial killer. É muito interessante para quem gosta do assunto analisar a psique do Jack. Spoiler. O roteiro do filme pode parecer estranho, que aparecem umas soluções muito rápidas ali para os problemas que o Jack se mete, mas isso é proposital, porque eles querem construir toda uma crítica social sobre como o homem hétero e branco tem benefícios sobre todo o mundo, em toda a sociedade. Isso acontece de diversas maneiras, desde aquela cena terrível, a propósito, que ele faz aquela coisa horrível com o patinho e que ele diz que ele fazia tudo que ele queria quando era menor e nunca se safava, e que isso continuou até agora que ele é adulto.
Desde momentos onde fica muito claro quando a namorada que ele tá saindo chega para um policial e fala que ele é um serial killer e o policial não faz nada para ajudá-la. Ou seja, em momentos um pouco mais absurdos, quando ele faz uma bagunça lá com o sangue de uma senhora e aparece a chuva para limpar toda a sujeira dele. Então, é muito válida e muito inteligente essa crítica que o Lars propôs por trás de toda essa maldade. Outra coisa muito interessante é que ele desenvolve com o passar do tempo, eu não sei se é empatia, mas ele desenvolve um pensamento, uma filosofia de vida, onde ele diz que não é certo as pessoas matarem os animais. Então ele diz que ele não caça mais, ele diz vários momentos que a gente deve coexistir com esses animais na Terra. Então eu vejo aí outra crítica muito bem escondida do Lars ao consumo de carne, né, gente? E se eu amei isso, eu amei. Percebemos também que o filme inteiro, enquanto ele conversa com essa pessoa misteriosa, ele tenta convencer essa pessoa de que todas as ações dele têm um propósito e que são, na verdade, coisas boas. Então ele quer mais do que a aprovação dessa pessoa, ele quer tentar convencê-la de alguma coisa que no final vai se demonstrar muito óbvia de porque ele tá tentando convencer ela. Gente, eu tô na parte com spoiler, né? Então vamos falar logo. O filme é uma representação do inferno de Dante. E com quem ele tá ali conversando é exatamente com o Virgílio que guiou Dante para o inferno e está guiando Jack para o inferno. Por isso que ele fica tentando driblar essas ações dele enquanto conversa com o Virgílio. Mas, para mim, a grande sacada deles terem usado essa obra como referência foi que, em O Inferno de Dante, Dante é uma pessoa boa, pelo que eu me lembro. O que ele mais queria é que sua mulher tivesse um lugar no paraíso. E aqui temos exatamente o oposto, eles inverteram os papéis. Temos um psicopata que mata principalmente mulheres, então isso foi uma sacada, assim, genial. Você quer mesmo que ele vá logo pro inferno, onde os fracos não têm vez. Eu faço uma entonação, né, quando eu falo o nome do filme. Dirigido pelos irmãos Coen. Aqui somos apresentados ao psicopata Anton. Talvez ele seja o psicopata mais perigoso e excêntrico que a gente pode encontrar em qualquer obra cinematográfica. Talvez isso se leve ao motivo dele ser um assassino de aluguel. Ele já uniu o útil ao agradável, né? Então, ele não deixa nada nem ninguém passar pelo seu caminho. Ele tem um objetivo que lhe foi dado e ele vai até o final, acabando com o que tiver no meio do caminho. Porém, ele tem um código de conduta que o difere da maioria de todos os psicopatas. Ele acredita muito na sorte. Ele pega, joga uma moeda, cara ou coroa. Se a pessoa acertar, ela sobrevive, senão, tchau pra ela. Por isso eu acho que seja um dos tipos de psicopatas mais difícil de você se identificar. Ele age de uma forma tão mecanicamente, tão implacável, de que você esquece que ele é uma pessoa. Em certos momentos ele parece ali um robô. Pô, ele não tem alma, cara. Você não consegue ver a alma pelos olhos dele. Ele é amedrontador. Mas, gente, vamos dar uma risadinha aqui um pouco. O que é o cabelo do Anton? O que é o cabelo dele? Ele se tornou já um ícone. Não é todo serial killer que tem uma máscara ou alguma característica muito icônica. Cara, a gente consegue reconhecer a ilustração dele só pelo cabelinho ali dele, de nerd. O que vai totalmente o oposto da personalidade que ele tem. Além da arma que ele usa em diversos momentos, que é aquele negócio de pressão de matar vacas, tadinhas. Tipo, também já se tornou muito icônica. Então, vamos de resuminho. Após achar uma grande quantia em dinheiro, o nosso outro personagem principal, Llewellyn, acha que é uma boa ideia pegar aquela maleta cheia de dinheiro, cheia de gente morta ao redor, pegar pra ele e decidir que vai fugir da cidade. Gente, é tão óbvio que isso ia dar merda, só ele não pensou. E é aí que sua vida se cruza com Anton, que é contratado para tentar recuperar essa maleta de dinheiro. O filme segue os dois e alguns personagens secundários também nessa caçada de gato e rato para tentar recuperar o dinheiro. Onde os fracos não têm vez é um filme sobre escolhas. E na maioria das vezes não é sobre as que a gente faz pra gente mesma. E é isso que o Anton tem muito claro na cabeça dele. Ele acha que a força da natureza, na verdade ele se denomina, né, como uma força da natureza implacável, que sempre vai tomar as decisões maiores sobre a nossa vida.
principalmente se a gente vive ou não. Essas forças se chocam quando os personagens se confrontam, e pra mim, cada um representa muito bem cada uma delas. Llewellyn representa as escolhas que nós fizemos pra nós. E no caso dele, é as escolhas mais burras sempre. Ele toma as piores decisões, ele sempre vai pelos piores caminhos. Não é à toa que essas decisões estúpidas dele o levaram até o final que ele teve. Já o Anton, ele acha que ele tá acima de nós meros mortais. Por isso ele se acha superior a ponto de simplesmente matar porque ele decidiu matar. E ali no final a gente tem uma surpresa que todo esse código de ética dele, toda essa filosofia de vida acaba se voltando contra ele, dando pra ele um final que talvez não tenha sido o mais justo, mas o que é justo na vida, né? Pra mim esse filme, ele é perfeito. A construção do roteiro, ela consegue ser muito fiel a toda essa filosofia que ela propõe. Os acontecimentos vão batendo muito certinho com todas essas escolhas e toda essa coisa de destino. Precisamos falar sobre Kevin. Esse filme foi dirigido por uma mulher, a aclamadíssima Lynne Ramsay, e não poderia ser diferente, gente, porque a gente já começa o filme com essa sensação de estranheza. Eles usam a cor vermelha durante todo o filme para remeter momentos de violência e todas as coisas ruins que vão acontecer no decorrer. E ele já começa assim, gente, um banho de sangue, um banho de coisa vermelha. Na verdade, são tomates, é um festival, mas quer remeter de que eles vão usar o vermelho para trazer essa maldade. Eva é uma mulher sensacional, forte, cheia de sonhos, que não quer ser mãe. Porém, sob livre e espontânea pressão do seu companheiro, ela decide ceder e engravida, dando à luz a Kevin. Como ela já não queria ser mãe, ela já sente uma dificuldade imensa para criar laços com esse filho dela, desde que ele é muito novinho. E piora muito ainda com o passar do tempo, quando ele começa a agir de maneira meio violenta, meio estranha. Ele já parece um sociopatinha assim desde muito pequeno. Até que, como era para se prever já, ele chega à sua adolescência e com 15 anos faz uma coisa intragável, totalmente absurda e imperdoável. Agora, Eva tem que lidar o filme inteiro com sua culpa, suas memórias, suas lembranças e tentar viver a vida da forma mais normal possível. O filme nos é apresentado na forma de 3 linhas temporais: o passado, o presente e o futuro. E em cada um desses momentos você tem aquela sensação o tempo todo de que vai dar merda. Esse filme é um filme muito simbólico, então a diretora não quis deixar de forma explícita a violência, o que eu achei que foi muito inteligente, porque a nossa imaginação consegue construir tudo o que está acontecendo ali. Mas, como é um filme muito inteligente, o tempo todo, se você analisar os pequenos detalhes que estão em cena, existem resquícios da maldade, das coisas ruins que foram acontecendo na vida dessa família. Isso por alguns segundos nos faz pensar o que é certo, o que é errado, o que essa mãe realmente tem culpa de alguma coisa? Por que eles são incapazes de dominar esse filho, de educar esse filho? E por que eu quis trazer Kevin aqui pra vocês? Porque além de, desde muito cedo, analisar sinais muito claros de psicopatia, você consegue olhar na cara dele e ver que ele tá tramando uma coisa muito ruim. Parece, em alguns momentos, que tudo que ele tá tramando é uma vingança contra a mãe dele, por ele não se sentir amado, entendeu? Então tudo se volta, tudo que ele faz parece que é pra atingir a mãe. Agora, eu quero terminar esse filme deixando um questionamento aqui pra vocês. O que vocês acham sobre isso? Eva teve mesmo culpa? Será que se ela amasse mais ele, mesmo que de uma forma mais forçada, ela conseguiria curar ele? Ou será que não? Ele já nasceu desse jeito e seria assim pra sempre e ela não teria como apaziguar? Eu acredito que ela não teria o que fazer. Ela não teria o que fazer. Apesar dele usar isso meio que como uma desculpa para as atrocidades que ele faz, na minha cabeça, ele já nasceu assim. A prova tá em diversos estudos sobre psicopatas de que eles têm exatamente a mesma criação de seus irmãos, por exemplo, são amados e mesmo assim acabam se tornando psicopatas. Mas é isso aí, vamos nos questionar, porque pensar é grátis, gente, e faz muito bem para a saúde. Esse filme, como a maioria dos outros que eu trouxe aqui para essa lista, tem sim uma crítica social e é muito clara à maternidade compulsória, a essa obrigação que faz as mulheres precisarem serem mães. Sabe aquela piadinha velada da tia, quando que vem o filho, ou já tá muito velha pra isso?
Tudo isso é uma construção social que aos poucos a gente tá tentando quebrar. Spoiler alert! Então, gente, esses detalhezinhos em cena que eu falei que o roteiro traz muito bem pra gente conseguir perceber os traumas e cicatrizes da violência, um exemplozinho. Quando o Kevin destrói a sala que a mãe dele tinha acabado de arrumar com tinta e deixa tudo lá, a mãe dele praticamente não pune ele e deixa a sala exatamente como estava, tipo, por anos. Anos depois você consegue ver a sala com as mesmas manchas de tinta que ele fez, tipo, para provocar a mãe dele. Em outro momento em que ele não deixa violência explícita, foi naquela cena horrível em que a filhinha machuca o olho com aquele ácido, e foi tudo culpa do Kevin, e ele tá ali na cara da mãe dele negando que não foi. A direção que deixa muito claro de que foi ele. Então tem vários elementos ali, como respingos de sangue na camisa que ele tá usando, ou até mesmo ele mentindo pra mãe dele com a mesma boca que ele está ali comendo ali chia, que parece muito um olho, cara, coisa bizarra. Então você fica atormentada por esses pequenos detalhes da personalidade dele, esses traços. Eu não sei como Eva conseguiu conviver com essa criatura, porque além disso, em diversos momentos ela foi desacreditada, ela tentava avisar o marido: olha, esse menino tem algum problema, ele tá fazendo isso, ele não tá tratando a gente bem, a gente deveria procurar ajuda. Em nenhum momento ela é ouvida, em nenhum momento. Ela não é ouvida o filme inteiro, do momento que ela diz que não quer ser mãe, até o final, quando ela tenta, com um grito de socorro, salvar a família dela e acaba falhando. Então, gente, por favor, vejam esse filme e analisem. Como todos os filmes aqui da lista, eles são pesados. É pra quem tem estômago forte, tem algumas cenas bem bizarras em todos eles. Mesmo os que não tem essa violência tão gráfica, te pega ali no teu psicológico de uma maneira que é impossível você não ficar pensando sobre isso. Mas, como eu falei, são coisas que estão mais reais, mais próximos de nós. Pode ser o nosso vizinho, pode ser qualquer pessoa, esses monstrinhos presos dentro de um corpo normal. Então, acho que isso atiça mais o nosso medo, essa nossa vontade de quem gosta de ver filme de terror, essa adrenalina. Então é agora que eu termino o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tinha muito filme pra colocar aqui nessa lista, porque é um dos meus temas de filmes de terror favoritos. Mas eu tentei ser mais eclética o possível pra trazer aqui algumas personalidades distintas e algum filme que talvez vocês tenham virado um pouco o olho e não tenham visto. Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau!